Fala rapaziada, polêmica de boteco na área, o seu canal de react, vídeo diferente, seleção de todos os tempos, mas só que decidida por inteligência artificial, vídeo do canal SoccerJM, entra lá, soca o dedo no like dele no canal dele, soca o dedo no meu canal, lá ele e vamos embora. Eu perguntei para as 5 das maiores inteligências artificiais qual é o melhor jogador da história de cada posição. Todo mundo tem sua própria lista de qual é o maior de cada posição, mas nesse vídeo vamos deixar as IAs decidirem. Eu mandei esse comando, pedindo para escolher um jogador por posição. Então cada IA vai dar um voto. O jogador com mais votos entra no time. Começando com o líder desse elenco. Vamos embora, hein? Técnico. Qual é o maior treinador de todos Guardiola, pô, sem pensar duas vezes, tem que ser Guardiola. os tempos? Bom, o ChatGPT escolheu o Johan Cruyff. Essa eu não esperava. O Cruyff foi o técnico que revolucionou o Barcelona, tendo um time com jogadores como Pep Guardiola e conquistando Olha quem tava lá, ó. Olha quem tava lá, só olhando o jeito que o Cruyff fazia. o primeiro título de Champions da história do clube. Ele mudou o Barça para sempre. Mas ao contrário do ChatGPT, a IA do Elon Musk escolheu Alex Ferguson. Lenda também. Então a decisão é ficar com outros 3. E a IA do Elon Musk não ficou sozinha. O francês Lechat, a IA do Google e o chinês DeepSeek também votaram Caralho! garantindo pro Alex Ferguson a primeira vaga no time. Então agora que a gente tem um técnico, também deixei eles escolherem a formação. E foi um consenso, 4-3-3. Então bora aí pro goleiro, onde o Grok do Elon Musk votou nele. Já apareceu, ele ia falar, né? Vamos votar no Levi Yashin. Eu votaria no Manuel Neuer, com certeza. Porque eu não acredito que assim, o melhor da posição do futebol seja há 50 anos atrás, porra. Isso não entra na minha cabeça. Levi Yashin. Se tu não conhece, ele foi literalmente o único goleiro da história a ganhar a bola de ouro. Pra tu ver, ele conseguiu ser campeão da Eurocopa com a União Soviética. Jogou muito também nas Copas de 58 e 62 e revolucionou a posição. Tanto que em 63 foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas claro, tem outros goleiros lendários como Buffon, Neuer e etc. Mesmo assim, o ChatGPT também votou no Yashin, seguido por Lechat, Gemini e DeepSeek. Um consenso total. Temos o nosso goleiro. Mas agora nos zagueiros... Rapaziada, só um pouquinho. Assim, o cara foi revolucionário pra posição, isso é indiscutível. Só que, cara, o cara tava sem luva. Entendeu? Assim, ele não é melhor nem com o Buffon, nem com o Neuer e nem que outros vários goleiros que surgiram depois. Por ele ser um goleiro revolucionário que revolucionou na época, ele é colocado aqui. Mas, tecnicamente, a gente sabe. A gente sabe que ele não é melhor que goleiros tipo Neuer, Buffon da vida. Não é. Não teve tanto acordo. Pro primeiro zagueiro, a IA francesa Lechat votou em Franco Baresi. Um zagueiro que passou Justíssimo. 20 anos no Milan. Mais de 10 como capitão, conquistando nada menos que 3 Champions e até uma Copa do Mundo com a Itália. Mas o Gemini do Google não escolheu ele, e sim o Bobby Moore. Hoje ele não é tão falado, mas Bobby Moore foi o capitão do West Ham por mais de uma década. E o que fez ele entrar para a história foi liderar a Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 66. Mesmo assim, o ChatGPT não escolheu ele e nem o Baresi. Ele foi com outro zagueiro, Sérgio Ramos. Bola alçada, ela marca penal, toque de cabeça! Gol! Pois é, 3 votos. Pra mim entra bem forte na briga o Sérgio Ramos, viu? No final, fica com o Grok e o DeepSeek, que votaram em Sérgio Ramos de novo. Com 3 dos 5 votos, o Sérgio Ramos entra no time dos maiores da história. E não é por acaso. 4 títulos de Champions League, 5 La Ligas, 2 Eurocopas, uma Copa do Mundo e ele tem quase o mesmo número de gols que o Zidane. Acredite se quiser. Só não vamos falar de cartão vermelho. Mas ainda falta um zagueiro. E o Grok votou nele. Franz Beckenbauer. Se é difícil para um zagueiro ganhar a bola de ouro, o Beckenbauer ganhou 2. Ele de fato revolucionou a posição, sendo um defensor que também atacava. Aí além dessas bolas de ouro, também ganhou a Copa do Mundo, uma Euro, 3 Champions e muitos outros títulos. Ele foi tão lendário que literalmente todas as outras IAs também votaram nele. Um consenso. Agora... Cara, isso é consenso nas IAs, em quem estuda futebol, em quem não estuda, né? Toda a lista de cara que analisa futebol coloca o Beckenbauer como um dos melhores zagueiros que teve. Todos. Agora as IAs concordaram. Mas isso não vai durar muito. Então a zaga tá formada, Sérgio Ramos e Beckenbauer. Agora vamos para a próxima posição, lateral esquerdo.
Vou chutar Roberto Carlos ou Paolo Maldini. Tem que ser um dos dois. Ao longo da história teve laterais esquerdos lendários, e o ChatGPT escolheu ele, Paolo Maldini. A gente lembra do Maldini hoje como zagueiro, e ele até ganhou 2 Champions nessa posição, mas dos anos 80 até o começo dos anos 2000, ele foi o lateral esquerdo do Milan, vencendo 3 Champions nessa posição. Sim, ele terminou a carreira com 5 títulos e ainda foi vice mais 3 vezes, literalmente 8 finais disputadas. Além disso, como lateral da Itália, ele chegou na final da Copa e ficou em terceiro na Bola de Ouro, gigante. Mas claro, tem outros lendários como Roberto Carlos, Marcelo e etc. Mesmo assim, o Grock votou no Maldini, Lechat também votou nele, seguido por Gemini e DeepSeek, um consenso total. Eu esperava ver pelo menos um voto no Roberto Carlos, mas não, e é no meio campo que vai rolar a maior discussão. Então agora que a gente já tem o lateral esquerdo, antes de ir pros meias, vamos completar a defesa com o lateral direito. Nessa posição também já teve vários lendários, entre eles o Philipp Lahm. Cara, vocês acham o Daniel Alves tinha que estar nessa disputa aí, né? Assim, eu não sei se favorito, mas, pô, se não colocar o Daniel Alves, cara, nessa disputa aí, eu acho meio loucura, cara. Jogou muita bola o Daniel Alves, viu? E os problemas extracampo, né, os caras não sabem separar o extracampo do campo. Mas com certeza, se excluísse o extracampo dele, ele estaria aqui nessa lista. O Daniel Alves jogou muita bola. Mas o Google Gemini votou nele, Marcos Moraes, mais conhecido como Cafu. O Cafu é considerado um dos melhores laterais direitos da história por causa da sua resistência, consistência absurda e técnica. Mas talvez ele não fosse tão lembrado assim se não fosse pelos seus títulos. Pelo São Paulo ele ganhou tudo que podia, desde o estadual até o Mundial de Clubes. Aí quando foi pra Europa, continuou empilhando taça. Série A com a Roma, Série A com o Milan, a Champions League e o Mundial de Clubes. Mas claro, também tem um recorde impressionante só pra ele. O único jogador da história a entrar em campo e disputar 3 finais de Copa do Mundo seguidas, vencendo 2 delas. Então não é nenhuma surpresa que, além do... Em 94, ele entrou... Ele era reserva, né? Quem se machucou pra ele entrar no lugar? O branco era esquerda, né? Eu não lembro quem era o lateral, mas o lateral se machucou e ele entrou no lugar e jogou a final como titular. Afinal, você pode ver em 94 que o lateral direito era o Cafu. Gemini, todos os outros também votaram no Cafu, garantindo pra ele uma vaga no time dos maiores da história. Essa defesa tá... Baseado, esse time aí até agora, o que vocês acham? Coerente, né? Assim, talvez um gosto ou outro você tire ali o Leviache, ponha um, tire o Sérgio Ramos, põe o Baresi, tire o Maldini, põe o Roberto Carlos, mas acho que no final esse realmente é um time coerente. simplesmente absurda. Mas se as IAs ficaram num consenso na escolha dos laterais, agora chegou a parte que elas realmente começaram a discordar. Para equilibrar o time, ele vai ter um volante, um meia central e um meia atacante. E como o melhor volante da história, o Google Gemini votou nele, no Roy Keane. O Keane foi o capitão do United numa das Aí é loucura, né? Aí é loucura. Ele jogou lá de 93 até 2005, sendo líder em campo com uma marcação muito forte e também ajudando na construção das jogadas. E literalmente venceu os 7 títulos da Premier League, a Champions de 99 e muito mais. Mesmo assim, o Grock discordou do Gemini, votando em outro jogador completamente diferente, o Claude Makelele. O francês jogou no Real Madrid, Chelsea e PSG e era tão importante que quando saiu do Real Madrid, o Zidane disse que o time tinha perdido seu motor. Mas pra mim, chamar ele de o maior volante de todos os tempos já passa dos limites. E parece que o ChatGPT concorda comigo, porque não votou nele, mas também não votou no Keane. Em vez disso, escolheu Lothar Matthaus. O Matthaus, ou Matheus, foi o capitão da Alemanha na Copa de 1990, quando derrotaram a Argentina de Maradona na final. Ele era o líder da seleção alemã. Mas vocês notaram aqui que o ChatGPT tá puxando um primeiro volante mais pegador, né? Que, vamos dizer assim, hoje tem times que não tem esse tipo de jogador mais. Ali na vaga desse cara podia entrar, nessa vaga que ele tá puxando, podia entrar o Redondo, podia entrar o Kroos, podia entrar o Busquets, podia entrar vários caras ali que não são volantes pegadores, mas estariam ali da mesma maneira. Chegando a jogar 4 Euros e 5 Copas do Mundo. Aí por clubes, também conquistou várias Bundesligas com o Bayern e uma Série A com a Inter de Milão.
Ele era um volante super técnico, físico e consistente, tanto que em 1990 ele literalmente ganhou a bola de ouro. A disputa pelo posto de melhor volante da história é gigante, até que a IA francesa também votou no Matheus. Então o voto final fica com o Dipsic, que confirmou a vitória dele. Com 3 de 5 votos, o Matheus entra no time. Mas agora vamos para uma posição cheia de lendas, o meia central. Tanto jogadorzaço já jogou nessa posição, que se tu perguntar para 5 pessoas, vai ter 5 respostas diferentes. Mas vamos ver em quem as IAs votaram. Começando com o Grok, que votou em Zinedine Zidane. Mesmo tendo atuado mais como um meio ofensivo, Zizou! o Grok vai colocar ele aqui. O Zidane tinha uma técnica absurda para dominar o meio campo, e com títulos para provar. Uma Copa do Mundo, marcando 2 gols na final, outra Copa terminando como vice, mas também marcando na final, uma Euro e uma Champions, também com gol na decisão. Então não é de se surpreender que ele também tenha ganhado uma bola de ouro. Mas mesmo com uma carreira gigantesca, o ChatGPT não votou no Zidane, e sim em Xavi Hernández. Foram 17 anos no Barcelona, 4 títulos de Champions, 2 Euros e uma Copa do Mundo. Mas não é só sobre títulos, tinha uma precisão de passes absurda, sendo o coração do famoso tic-tac. Ele até chegou a ficar no pódio da bola de ouro 3 anos seguidos. Cara, esse cara aqui tem que estar no melhor time do mundo, cara. Ó, ele fez parte do melhor time que já existiu no futebol, que foi o Barcelona. E era peça fundamental junto com esses outros dois aqui. Ele tem que estar aqui, cara. Vai me desculpar, mas ele tem que estar aqui na frente do Zidane. Na frente do Zidane. Essa disputa tá pesada, e fica ainda mais porque a IA francesa discordou dos dois, votando em Johan Cruyff. Sim, 3 votos diferentes. Se o Xavi ficou... É outro também, né, que participou de uma revolução no futebol. Como treinador e como jogador, era um jogador fantástico. Todo mundo fala que era um jogador muito fantástico no meio de campo, cara. Terceiro na bola de ouro, o Cruyff ganhou 3 vezes. Também levou a Ajax para 3 Champions seguidas e foi vice da Copa do Mundo. Ele literalmente redefiniu o futebol, influenciando para sempre. Essa disputa tá insana, e a decisão fica com Gemini e Dipsic, onde os dois votaram no mesmo cara, Xavi Hernández. Com 3 votos de 5, o Xavi entra no time como o melhor meia central da história. Mas antes de a gente ir pros atacantes, ainda falta uma posição, o meia atacante. Aqui eu vou chutar Maradona, né? Eu não sei, Pelé entra naquela posição ali, ou você vai pôr o Pelé como um atacante, mas provavelmente ali vai ser Maradona, né? Ia ficar com a lendária camisa 10. Até agora as IAs discordaram bastante, mas agora teve um consenso total. Com 5 votos de 5, o melhor meio ofensivo da história, segundo as IAs, é ele, Diego Maradona. Não tem jeito, pô. Que beleza! Nenhum voto diferente, que loucura! Mas faz sentido, o Maradona sempre teve na discussão de maior jogador de todos os tempos. Na Copa de 86 ele teve 10 participações a gol em 7 partidas. Pois é, um deles foi com a mão, mas valeu. Além disso, ganhou títulos com o Napoli, com o Barcelona e por onde passou, sempre impressionou todo mundo com a sua habilidade de dribles. Agora faltam só 3 jogadores pra Ziad. Rapaziadinha, deixa eu olhar aqui pra vocês. Vamos fazer aqui um chute nas 3 posições, baseado no que eu acho. Pra mim não vai fugir. Vai ser Pelé, Messi e CR7. Vamos ver. Se for diferente disso, vai me surpreender. Ponta esquerda, ponta direita e centroavante. E pra ponta esquerda, o jogador escolhido pelo Google Gemini me surpreendeu. Johan Cruyff. Que isso? Sim, o nome do Cruyff apareceu como técnico, meia central e agora ponta esquerda. Isso mostra o quão incrível ele foi. Mas chamar ele de melhor ponta esquerda da história é forçar um pouco. Tanto que o ChatGPT discordou, votando em outro cara, Cristiano Ronaldo. Essa todo mundo já esperava. Hoje ele joga mais como centroavante, mas passou a maior parte da carreira na ponta esquerda, virando o maior artilheiro da história, da Champions League, do Real Madrid, da Euro. Na verdade não, né? Ele não passou a maior parte da carreira jogando de ponta esquerda, né? Passou a maior parte da carreira jogando de centroavante. Porque se você for pegar depois que ele saiu do Manchester e foi pro Real Madrid, basicamente em 2009 ele já jogava de centroavante, cara, né? Depois com a chegada do Benzema, o Benzema abria pra deixar ele jogar de centroavante. Lógico que eles revezavam ali, mas a maior parte do Cristiano
jogado de centroavante, né? Até que joga até hoje com 40 anos, pô. Ouro do futebol de seleções e lá vai, já se aproximando dos 1000 gols na carreira. Além disso, campeão da Euro, 5 Champions Leagues e 5 bolas de ouro. Então não foi só o ChatGPT, mas o Grok, Lechat e DeepSeek também votaram nele. O CR7 tá no time. Agora vamos pra ponta direita. E se ali na esquerda teve pelo menos 2 nomes diferentes, aqui foi indiscutível. Todas elas votaram em Lionel Messi. Pra mim, o melhor jogador que já pisou num campo de bola. Tinha tudo, tinha tudo. Tinha magia, tinha gosto, objetividade, porque não tinha força, tinha falta, tinha tudo. O melhor pra mim de todos. Messi chega de novo, deixou o Boateng no chão por cobertura, que golaço! Com mais de 860 gols na carreira, o Messi é literalmente o jogador com mais títulos na história. 4 Champions, 10 La Ligas, 2 Copas Américas e, o mais importante, a Copa do Mundo, totalizando 45 títulos. Mas o que vai fazer o Messi realmente ser lembrado por séculos é um recorde que nunca vai ser quebrado. 8 bolas de ouro. A gente podia ficar o dia inteiro só falando do Messi e do Cristiano aqui. Mas agora que ele garantiu o seu lugar no time, vamos pra última posição. O Pelé eterno, mano. Essa é outra posição cheia de lendas. Mas o ChatGPT votou nele. Ronaldo Fenômeno. Com só 20 anos e uma temporada, o Ronaldo pelo Barcelona... Cara, mas aí é loucura, né? Porque, tipo assim, o Ronaldo tem que estar aqui, como centroavante, né? Só que Pelé também tinha que estar, né? Então, assim, Pelé tinha que estar aqui, irmão. No lugar de qualquer um aí. Pra mim, no lugar de qualquer um, menos do Messi, o Pelé tinha que estar. Teve 60 participações a gol em 49 jogos, se tornando o jogador mais jovem da história a ganhar a bola de ouro. E mesmo depois de lesões sérias no joelho, em 2002 ele voltou com uma máquina de gols, marcando 8 na Copa do Mundo e vencendo mais uma bola de ouro. Uma verdadeira lenda do futebol. Imagina se o Ronaldo não tivesse se machucado. Mas tem outros nomes que poderiam aparecer aqui, como Gerd Miller, Romário, Lewandowski, etc. Mas claro, o Grok votou nele. Pelé! O único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo, marcando na final em 2 delas. Foi por causa dele que a camisa 10 virou um símbolo de craque do time. Antes dele era só mais um número. O futebol é literalmente dividido entre antes e depois do Pelé. Com mais de 1000 gols na carreira, ele mudou o futebol para sempre. Então mesmo tendo atuado mais como meio ofensivo ou segundo atacante, não só o Grok, mas Lechat, Gemini e DeepSeek também votaram nele, finalizando nosso time com chave de ouro. Tu mudaria algum desses jogadores? Comenta aí embaixo. Rapaziada, vamos voltar um pouquinho aqui, só pra gente dar uma olhadinha aqui. Ó. É aqui. Do meio ali pra frente, o que a gente podia mudar ali? Pô, pra mim, cara, esse time aí assim, é difícil você mexer nesse time aí. Mas, se a gente quiser fazer uma mudança, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas variações, por exemplo, ou o Pelé no lugar do Maradona, jogar o Cristiano Ronaldo ali pro meio e colocar o Ronaldinho Gaúcho ali na ponta esquerda. Ou tirar o Maradona, colocar o Messi pra jogar por ali e colocar o Ronaldo Fenômeno ali. Dá pra gente fazer variações, mas realmente não vai fugir disso aqui muito não, viu, meu caro? Não vai. Não vai, te garanto que não vai fugir muito disso. Vai. Rapaziada, mais um vidinho. Se inscreve no canal lá. Comenta, curte, compartilha. E fica aí pra mais vídeos. Valeu.